bastante força mesmo, tá? Beleza? Tanto aplaudindo como... vamos lá? Então, eu chamo aqui no palco agora Vizedec! E aí, galinha? Essa tarde de sábado aqui! Que legal, né? Olha, eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Você não acredita como eu tô feliz. Eu tô feliz que finalmente chegou a vez. E eu tava tão ansiosa porque eu tava achando, meu Deus, vai ter evento. E aí, cara, faz tanto tempo que a gente tá programando isso, né? Exatamente. Quanto tempo que a gente tá sonhando Faz mais esse de dia? 2 anos. 2 anos que a gente já conversou sobre esse momento e ele hoje está se realizando. E realmente é algo inesquecível. Eu já estou muito louco aqui de felicidade, gente. Vocês não sabem como. E essa figurinha aqui, Vizedec, uma querida, eu vi ela nascer na dublagem, né? Um talento enorme. Vi, eu queria que você, te convido para você sentar aqui nessa nossa sala Ave Fênix, show. Tem que ser igual o Jô. Faltam alguns quilos pra ser igual o Jô, mas... A gente tem... Carisma tem. Faltam uns quilos só, mas isso é fácil, a gente arruma. Vizedec, me fala um pouco, até eu te conheço, mas não sei algumas curiosidades assim do nosso trabalho. Sim, eu não conheço algumas coisas que eu nunca te perguntei, assim, a gente que senta tanto nas salas de dublagem e tudo mais, mas não é nada demais que você não possa falar. Como Ainda bem, foi? eu tenho várias tretas, vários segredos que eu não posso falar, eu sou processada com essas coisas. Vinha aqui, é um negócio quente. Como foi que você surgiu assim para dublagem? O que te levou a ser uma dubladora? O que é isso para você? Cara, eu sempre gostei muito de desenho animado. Eu sou a criança feliz dos anos 90 que nunca cresceu e provavelmente não vai crescer por bastante tempo. Até porque eu já passei da adolescência e os meus Globe Palettes já fecharam, então eu vou ficar dessa altura mesmo para sempre. Não tem jeito. E eu sempre imitei desenhos animados e coisas assim, e eu nunca sabia como que entrar. Porque até então, a gente nem sabia que dublagem era uma profissão. Lá nos anos 90 não se sabia nada. Sim. Porque quem cuidava de tudo é minha mãe. Óbvio, não, a gente sabia quem cuidava era minha mãe. E a gente não sabia, a gente não tinha essa divulgação do trabalho de dublagem como tem hoje em dia, né? Então a gente não sabia. Os filmes iam dublados, mas a gente nunca tinha parado para pensar, nossa, tem pessoas fazendo dublagem. Então não sabia como chegar. Até que um dia eu comecei a pesquisar sobre e falei, nossa, eu não sei como eu faço. Fui pesquisando e eu tive um workshop na faculdade. Mas peraí, antes que você continue, você já fazia dublagem? Como você chegou a fazer um curso? Como é que foi? Então, a dublagem eu comecei depois que eu me profissionalizei. Eu fiz o caminho contrário. Todo mundo começa dublando e depois vai pra dublagem. Eu comecei a dublar. Eu falei, legal, agora eu comecei a dublar. E agora? Agora, desculpa a palavra, mas fudeu. Eu tenho uma escala por mês, eu não tenho como me sustentar disso, eu não tenho como treinar, porque dublagem é técnica, todo dia pegar um pouquinho, pelo menos 1 hora, eu treinava 6 na dublagem, por dia, pelo menos. Eu começava assim, às 8 horas da manhã, passava o almoço e ia até longe. E aí, nessa época, qualquer coisa de dublagem que aparecia, faço. Já sou profissional, já estou no mercado, mas eu não era nada conhecida. O primeiro diretor que me dirigiu fora do curso de dublagem, que eu fiz na Universidade de Dublagem, inclusive o culpado de eu estar dublando vai estar aqui hoje ou amanhã? Amanhã? Quem é? É o Ulisses. Ulisses foi daqui amanhã com a gente. Dublagem. Eu nasci com ele e eu reprovei no curso de dublagem.
Não, eu fiz o curso de novo no meu. Mas é muito legal isso que Eu a Bia me está falando. prestigiando na dublagem. É muito bacana isso que a Vizetec está falando, porque mostra que aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que ter garra, tem que ter empenho, né? Enquanto ela não estava dublando um monte, ela estava exercitando na casa dela, fazendo as fãs dublagens. Então isso é muito legal e é legal para a gente levar para a vida, para qualquer coisa que a gente faça. E aí, falando nisso, Vi, eu tenho uma figura para trazer agora aqui para conversar com a gente, para a gente continuar o nosso papo aqui. Aí sim. Que é nada mais, nada menos aí do que um representante da dublagem de muitos anos aí, com muitos trabalhos incríveis. Ele é do dia lendário dos dubladores. E você já sabe quem é, sabe? Eu sei, eu tava lá em uma Então vai. Eu tava tietando. Chama ele aí pra gente conversar um Vem pouquinho. aí, Machado, Nelson Machado! Nelson! Boa tarde. Boa tarde. Agora veio. Agora veio. Muito bem. Por favor, fique à vontade. O embrião e o dinossauro, né? Juntou. Aham. Tá certo. Bom, Muito bom. eu sou embrião, né? Mas eu já sou velha. Ô Nelson, Diga. a gente está aqui num lugar que eu sempre sonhei, que era estar assim, junto com as pessoas que curtem o nosso trabalho, né? Certo. É um trabalho que durante muitos anos, você sabe, foi um trabalho muito dentro dos estúdios, onde as pessoas não tinham acesso e tudo mais. E hoje a gente tem uma visibilidade muito maior, as pessoas que curtem o nosso trabalho, seja em filmes, séries, animes, tokusatsu, o que for, as pessoas já têm muito mais contato e proximidade com a gente, seja através das redes sociais ou aqui num evento como esse. O que você vê disso? O que você conta um pouco Uma curiosidade. lá de trás e fala o que você acha disso? Né? Que ano eu comecei? Nossa Senhora. 1968. Olha só, conhece nada. Tá há alguns dias só na dublagem. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos quando eu comecei. Primeira vez que dublei na vida. Falei beisebol. Foi essa Qual participação. foi a participação? Falei beisebol. Beisebol, Só beisebol. isso. Só Foi isso. feliz pra caramba. Foi minha grande estreia. Nossa Senhora, eu fui escalado um dia antes. Meu nome estava escrito na pedra, na escala. Eu não dormi aquela noite, porque meu nome estava lá. Amanhã eu vou dublar, amanhã eu vou dublar, amanhã eu vou dublar. 14 anos de idade. Enfim. Pula, né, desses 14 para frente lá. Chegaram no que você falou. Até um determinado momento, até um determinado marco. É verdade, a dublagem era um trabalho muito anônimo, completamente anônimo, mas por culpa nossa. Eu quando eu comecei a dublar, eu comecei quase que simultaneamente. Eu dublei, eu falei beisebol e um mês depois eu estreiei numa peça infantil. Então foi meio simultâneo fazer a dublagem e o teatro. Qual peça? É uma peça que minha mãe escreveu e a gente fez. Chamava-se A.E.I.O. Aí eu. E você então começou, fez antes a dublagem, depois... Primeira dublagem. E o que acontecia? Eu achava estranho. Eu via aquelas pessoas, aqueles nomes, aquelas vozes, que eu com 14 anos entrei num lugar que só existia IC em São Paulo praticamente, né? Sim. Então os dubladores ficavam todos lá dentro, escalados, soltando, eles ficavam lá, batendo papo, fazendo hora. Então eu ficava ali o dia inteiro escutando, sabe, a Tartaruga do G, o Don Quixote, o Zé Colmeia, né? Doutor Smith. Dr. Smith, Will Robinson, Tony Dog do Tempo, Nossa Senhora, Pica-pau. o Pica-Pau, o Flintstone, a Ginny, a feiticeira, tudo ali conversando comigo. Era um deslumbramento, mas ao mesmo tempo eu achava estranho que cada vez que aparecia um jornal para fazer uma entrevista, ele só conseguia entrevistar o dono da empresa. Sério? Os dubladores todos desapareciam, iam embora, se escondiam. Olha só. Não. Eu achava assim, como pode? Atores que não querem divulgação, nunca entendi isso.
Eu nunca entendi um ator que não quer seu nome em público. Não existe, porque o que a gente quer é ter um reconhecimento pra gente saber. Aí de repente aconteceu um evento. Qual foi? Isso foi durante muitos anos, algumas décadas foi assim, até que ocorreu um evento no qual você está profundamente envolvido, né? Que foi Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Que além do elenco ter se colocado simpático ao público e à mídia, o diretor Gilberto Baroni se colocou simpático ao público e mídia, e o dono do estúdio, Gota Mágica? Gota Mágica. Foi. Como é o nome dele? Eu só tenho minha fominha, eu não tenho minha fominha, mas como é que é o nome? Mário Lúcio. Alô, Mário? Mário Lúcio de Freitas. Também abriu as portas da Gota Mágica para as pessoas. Aí apareceram revistas, começou a aparecer Enginha, Herói, botando dublador na capa da revista. É verdade. Não era comigo a coisa, eu não estava envolvido, mas eu comecei a ficar maravilhado com aquele. Olha só o que está acontecendo. Finalmente estão olhando para nós. E daí para frente foi o elenco de dublagem, tanto do Rio quanto de São Paulo, e depois, mais para frente, quando abriu mais o mercado de outros lugares também, passou a fazer parte da mídia, passou a fazer parte de entrevistas, depois a internet botou cara de todo mundo nos lugares. Os eventos também. Aí começaram a surgir os eventos onde o pessoal vai para conhecer pessoalmente, e isso é muito legal, muito legal. Muito massa. Muito legal. E a Visedec, ela já começa. Isso é a trajetória de 58 anos de trabalho. É isso aí. Então, olha só, e a Visedec que já é de uma geração. Desculpa, 54. 54. 54. Que maravilha. E a Visedec, que já é de uma geração aqui bem recente, já da geração da internet e tudo Ela já mais. entrou celebridade, Você já chegou arrebentando, né, Vi? Com vários trabalhos seus aí. Como é que foi? Mais ou menos, né? Fala alguns trabalhos aí que a galera conhece aí. Vamos ver se a galera conhece mesmo. O Tails do filme do Sonic. Vocês Tem? conhecem? Alguém conhece? Aí, ó. Vocês conhecem a FF de Jojo? A Minnie Mac, dono de camiseta, que eles fizeram a camiseta pra mim, olha que bonita. Deixa eu ver o que mais. Tem a Tina, Miss Monday de One Piece. Não sou o Chopper, o Chopper é a área favorita. Todo mundo confunde, não sou eu. Tem a Susamaru de Demon Slayer. Frop, vai ir na academia. Foi dos filmes de My Hero Academia. Sabe, impressionante. Eita, tem algumas coisas, né? Mas até eu conseguir essas eu passei um pouquinho. Porque eu tenho um perfil meio complicado de se escalar. Porque eu tenho toda essa voz extremamente madura e adulta. E eu tenho 31 anos de idade. E ninguém acredita nisso. E eu tenho esse problema até no audiovisual no geral, não só na dublagem. Porque eu tenho todo esse tamanhão enorme e eu não encaixo em nenhuma idade, nem na minha, nem na mais nova. Então, começou um pouco difícil de se escalar. Aí, quando descobriram que eu faço voz de menininho também, Sério? abriu as portas. Ah, eu não sabia. Sim. Foi só com os menininhos, né? Porque na época que eu entrei, estava tendo uma proibição de crianças trabalharem no mercado. Não E alguns estúdios ainda tem. Sim. Eu não acho ruim, não. Eles me escalam. Muito legal, Bibi. E olha, é muito interessante, né, a carreira da gente. A gente tem, assim, trabalhos todos os dias, 3, 4 filmes diferentes, séries ou desenhos, você passa por um monte de coisa. Durante muitos anos, eu que tenho mais de 40 anos de profissão, né, eu sou É uma criança. A própria Vizetec também, que já tem um currículo enorme. É o embrião. E aí é muito interessante, Nelson, quando as pessoas às vezes perguntam coisas específicas sobre algum trabalho que você fez, uma cena. Como é que é isso para você? Como eu lhe disse, a gente faz, no período que a gente está, vamos dizer assim, em alta, tendo muita escala, trabalhando bastante, a gente faz 4 ou 5 coisas diferentes por dia. Coisas brutalmente diferentes. Vai num lugar e dubla um padre, aí sai dali e vai dublar um serial killer, depois sai dali e vai dublar um velhinho,
o avô de alguém, depois você dali vai dublar o vizinho do mocinho da história, depois vai dublar a minhoca. Sim. Né? Não, isso quando não tem na mesma escala, umas coisas do tipo, você vai fazer vozerio, e o primeiro vozerio é de um cabaré, e você tá lá, toda trabalhada ali na sedução e tal, e o próximo vozerio você vai ser uma freira. É manifestação feminista. Meu corpo, minhas regras. Você acabou de fazer a mulher lá falando assim, é cinquentinha. Na sedução, então, vamos lá, meu amor, vamos lá pra cima, ter uma Aí coisa. Aí depois, então, com essa coisa de fazer muitas coisas por dia, todos os dias da vida, aí passa um tempo e vem alguém assim, oi, Nelson Machado. Nossa, você lembra daquele cara que você dublou nos outros? Eu falo o nome de uma série. Um episódio, um personagem em 1992. Claro que eu não lembro. E o cara ficou ofendido. Ô Nelson, eu também não, eu tinha 1 ano de idade. O cara ficou ofendido. Gente, por favor. Como assim você não lembra? Porque vocês sabem muito mais do que qualquer ser humano sobre a Terra, sobre essas séries. Eu tenho uma passagem do Cavaleiro do Zodíaco que eu fiquei estarrecido. Eu fui escalado, não sei se vocês sabem, né, como funciona o nosso trabalho em escala. Porque às vezes me perguntam assim, como é a preparação para quando você pega um projeto de um personagem? Aí a preparação é assim, eu recebo um telefonema, Nelson, você pode segunda-feira das 2 às 4? Posso, claro. Essa é a informação que eu tive. Essa é a preparação. Aí eu chego no estúdio, o cara diz, olha, como é que é, então, entra no estúdio, anel 42, aí você lê a fala. Você não sabe por enquanto se é filme, desenho, série. Agora passa 2 vezes no máximo e gravando. É assim que é o projeto. Sim. Certo? Muito bem. Então eu fui chamado por um estúdio para dublar. Da hora. Cheguei lá, era Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca tinha feito nada em Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu fui chamado, e aí falaram para mim, esse aqui é um episódio onde eles tinham que atravessar o rio Aqueronte para salvar a Saori, que é só o que eles fazem na vida também, é tentar, essa Saori também dá um trabalho desgraçado. Essa Saori dá um trabalho, pelo amor de Deus. Então eles lá foram salvar a Saori lá no inferno. E tinha o barqueiro Caronte, e eu fazia o barqueiro. Você vai dublar o barqueiro, tá legal. Então eu fiquei sabendo agora isso. Entrei, dublei o barqueiro. É o capeta, é o diabo e tal. Vai lá o Ceia, mata o barqueiro, morreu o barqueiro, acabou. Obrigado, assina aqui o relatório. Saí dali, fui pra casa, liguei meu computador, entrei na internet, mensagens. Como foi dublar o cara da noite de Aqueronte? Gente, vocês são doidos. Como vocês sabem que eu estava agora no estúdio dublando com o Caronte de Aqueronte? É enlouquecedor. Vocês sabem muito mais do que nós. Hoje a velocidade. Então nos cobrem. Hoje a velocidade das coisas está muito grande, né? Hoje a gente faz trabalhos que são lançados mundialmente, né? É isso que eu estou falando, não é para hoje, né? O Caronte já tem uns 10 anos. Não, e quando tem sigilo e o negócio lança na Bahia Verde, a gente não pode falar, mas todo mundo sabe. Eu acho isso uma coisa, vou fazer um comentário público aqui. Eu vou fazer um comentário público aqui que eu talvez não deseje fazer. Cuidado. Nelson Machado. Nós temos esses contratos que a gente assina de sigilo. Vocês precisam ler esse contrato. Parece que a gente está entrando para a CIA. Parece que é uma coisa assim. Exatamente. Nossa, a cobertura e as proibições e as penalidades de sigilo, de que ninguém pode saber um trabalho que hoje em dia está sendo feito remotamente. Eles mandam para minha casa o texto e o filme. Que sigilo é esse? Pois é. A minha família toda vê o que eu estou fazendo. A minha mãe, eu tenho que avisar mais pra gravar. Por que eles insistem nesse sigilo? Porque teve uma vez que eu acho que tava jogando na janela. Eu tava gravando e tinha negócio de queda, eu falei, aí ela se chegou, ai meu Deus, caiu! Eu tô gravando, mãe, calma, qualquer coisa sou eu. As pessoas Acontece. na casa
o texto fica com a gente. Sim. Que estilo é esse? Eu tenho. Não, Mas aí, são loucas. ô Vivi, e aí você falou um monte de personagem que você faz, e eu tenho certeza que vocês conhecem também, e muitos aqui das antigas também conhecem o trabalho do Nelson Machado. Com certeza. Muita coisa incrível Toda vez. que o Nelson Machado já fez. Toda vez que alguém vai A palavra é toda sua, Nelson. Toda Me vez. conta aí alguns personagens que a galera curte. Toda vez que alguém vai falar alguma coisa a meu respeito, tem que começar com das antigas. Aí, calma. Mas a gente cai na real. Não é Kiko, não. Eu vou precisar falar. Mentira. O Kiko é uma questão até quase que é praticamente uma questão médica. Aos 68 anos eu estou proibido de fazer Kiko, porque a garganta não aguenta mais aquele abuso. Gente, eu fiz aquilo quando eu tinha 30. Eu sei. Vocês vieram aqui para ver Kiko, legal, obrigado, tchau, tô de porque Mas aí tem outros, se o resto dos 54 anos de trabalho não serve para nada, então. Mas o Kiko é O que eu mais escuto do Nelson falando é o Robin Williams. O Kiko é uma verdade, eu não consigo mais fazer, e se eu tento, se eu posso, eu fico 2 dias sem falar, a garganta vai embora pro brejo, e eu não posso ficar sem falar porque eu vivo disso ainda, eu não estou com o burro na sombra, então, agora personagens não se tem muita coisa. Você fez bastante anime também, né? Tem o boneco assassino, né? O Brinquedo Assassino é quase que a voz normal, é só uma coisa mais assim, né? Tem um que eu gosto muito, eu gostava muito de fazer, esse é da época lá do tempo do Chaves, mas ele formou força dando. Antigamente ele era mais das meninas, mas hoje em dia já ficou uma coisa assim, que é um bichinho bem fofinho que uma menina carregava, pensavam que era um ursinho de pelúcia, mas não era, era uma criatura que veio de uma outra dimensão. Chato. Não é o Jack, é um bichinho que fala assim, amiga Punk, ele está com muita fome, depois come prazer mágica. Que legal! O Jack não tem muita coisa, né? Porque o Jack é a voz normal, é só uma coisa exagerada, meio shakespeariana, né? Exagera, teatral. O que ele diz, tudo assim. Legal. O que mais que tem? Oi? Darkwing Duck, esse eu gosto muito. Darkwing Duck. Eu sou o terror que vou para noite. Eu sou a bola de cabelo que entope o lado do seu banheiro. Eu sou Darkwing Duck. E aí, Esse eu gostava muito. muito legal. Você sabe, eu vou contar outra inconfidência aqui. Conta. Há uns 5 anos, mais ou menos. Porque Darkwing Duck foi feito na Megazone na década de 90. Sim. Né? Ou seja, faz 30 anos, quase, né? E há uns 5 anos eu fui chamado num estúdio que cuida da Disney, em São Paulo. E cheguei lá e era para dublar um episódio de Darkwing Duck. Mas não era só para dublar o episódio, era para eu cuidar do episódio, para dirigir, para traduzir, dirigir, escalar, fazer tudo. Me deram o episódio e falou assim, top, entrega dublado. Né? Por quê? Porque precisava chamar as mesmas pessoas que fizeram naquela época. E eu sabia tudo, né? Porque eu tinha dirigido boa parte da série. Mas por que dublar um episódio? Porque a Disney ia lançar o streaming, ia soltar Darkwing Duck, e queria soltar os episódios na ordem, na sequência, todos eles, para o pessoal assistir. E veja vocês o que acontece, a gente pensa que é só no Brasil que isso acontece. A Disney perdeu o áudio desse episódio. Sério? Perdeu, desapareceu, eles não sabem onde foi parar.
Não dava nem para botar na nuvem, né? Porque Não existia. Não tinha nuvem. Posso defender a Não Didi tinha dessa nuvem. vez? E aí, nós fizemos de novo com as mesmas pessoas. Fizemos um episódio inteiro outra vez. Estava todo o elenco aí. Todo ele estava vivo ainda. Estava vivo. Tem isso também, né? Às vezes Porque às vezes o cara não estava falta vivo. um, né? Falta um. Tá. Eu mesmo estou meio pai para lá do que para cá, mas é isso aí. Mas olha só, eu queria chamar 3 pessoas que possam vir aqui na frente fazer pergunta. Quem quer? Rapidinho. Oi? Tá, enquanto isso, vocês podem vir aqui na frente, por favor. Nós vamos aqui, só um pouquinho. Vamos fazer o número musical, cantar o Rei Leão. Caio. Nós temos a presença aqui no nosso evento do Meio de Café, que graciosamente vem fazer aqui uma homenagem aqui aos nossos convidados e vão servir um café aqui para vocês. Tá? Em seguida eu faço as perguntas. Vai rolar um café especial aqui. Ó. Pessoal do Meio de Café, por favor, estamos aqui aguardando ansiosamente. Aplausos! Tudo bem. Café numa coqueteneira, uma coisa Boa noite, maestros. Boa noite. A Sônico. Boa tarde. A Sônico. Espero que não seja noite ainda. Ah, mas é que a gente trouxe uma bebida que limita a noite. Mas é uma noite de ação. Cala a boca, Nelson. É isso. Cala a boca, Nelson. Se mete. Você não sabe as coisas, não se mete. Não, eu tô falando. Pra deixar essa bebida mais mágica, eu vou pedir pra todo mundo fazer com a gente uma magiquinha pra deixar ela especial, tudo bem? Bora! Então repitam comigo, todo mundo. Vamos lá. Brilha, brilha! Brilha! Brilha, brilha. Estrelinha! Estrelinha. E fique mais gostosa! Fique mais gostosa. A sua bebidinha! A sua bebidinha! Muito bom, mestre! Agora a bebida de vocês está gostosa! Obrigada, Uau, o que vai sair daí? Tá bonito, a cor é bonita. Olha lá, um drink todo especial. Gente, vai acabar aqui esse entrevista. Tô achando que Vai rolar, hein? eu já falei o que não devia antes, imagina agora. Depois desse drink a gente conversa. Ok. Vou experimentar. Tiquinho, quer um pouquinho, Tiquinho? Não, né? Ele é reciclável, Nelson. Ele é reciclável, você pode usar depois. Enfiar debaixo da mesa pra ser igual a Maria Braga. Debaixo da mesa, sou pequena, mas nem tanto. E a bolinha? Peraí. O cabelo já é igual, né? Você bota essas coisas. Sobra mais pra mim. Vocês estão gostando, gente? Cara, eu tô adorando. Eu adorei esse gente. Depois eu vou lá no meio de café. Vocês estão gostando, gente? Mas que mentira, vocês nem provaram. Pra vocês poderem provar, vocês têm que ir lá no meio de café falar com a gente. Vocês podem escolher o seu atendimento. Vocês podem ser atendidos por cosplay, podem escolher a personalidade de quem vai te atender. Por exemplo, eu sou a Marceline. Ou vocês podem escolher o atendimento padrão, que é o fofinho. Então, se vocês quiserem, passem lá. É só vocês saírem daqui depois e uma coisa, gente. Obrigada pela atenção. Muito bom, uma delícia, hein? Olha, tomei tudo. Agora só as bolinhas para estourar aqui. Então vamos lá. Quem que vai fazer a pergunta primeiro? Tudo bem, Caboni?
Antes de mais nada, antes da pergunta, eu quero agradecer muito a presença aqui do Boni. Veio do Resistência Tokusatsu, um cara fantástico que eu conheci há um tempo, é um amigo meu, Maurício está ali também. Abraço, Maurício. O Carlos também, que está aqui com a gente, vieram de Porto Alegre, gente, para prestigiar a gente. Para eles. Muito obrigado. Muito obrigado. Diga lá, meu amigo. Obrigado, Léo. Tá tudo muito bonito, muito interessante. Primeiro evento Ave Fênix, tudo maravilhoso. Mas vamos falar um pouco das sujeiras da dublagem. Bora! Sujeira, polêmica. Teve um tempo atrás que tinha um herói chamado Jasper, que fazia muito sucesso. Quem lembra do Jasper? Tudo veio aí, tudo veio aí. O Jasper é o maior sucesso da manchete. Depois veio um cara chamado Lion Man e roubou esse lugar do Jasper. Lion Man ficou mais famoso que o Jasper. E aí tinha um cara que fazia o Lion Man chamado Nelson Machado, que levou uma rasteira de Leonardo Camilo e sabe que ela subiu. Não é verdade. Isso não é verdade. Me defenda, Nelson. É calúnia! Larga de ser venenoso. É calúnia! Pessoa desagradável, peçonhenta. A verdade, gente, aliás, isso tem que ser registrado. Essa é a primeira vez que os dois Lion Man estão no mesmo palco. Uau! História. O que aconteceu foi assim, eu comecei, aliás eu nem entendo porque que falam de mim no Lion Man, porque eu só fiz 8 episódios. Você fez o resto da série todinho, mas continuou me contando um pouco dessa história aí, tudo legal. Mas eu comecei a fazer e eu era contratado da Alamo nessa época. E a gente teve lá os entrevistas, não importa agora qual é o motivo, o que importa é que eu fui demitido da Alamo. Ao ser demitido, eu não trabalhava mais lá. Eu fui trabalhar em outros lugares, não morri, não aconteceu nada. Saí da Alamo, fui para outro lugar, imediatamente continuei trabalhando. Só que o que eu fazia na Alamo, eu não fazia mais, porque eu não era mais contratado. Então... Contratado? Contratado. Então, contratado. Carteira. Antigamente é isso, tia. Aí o Camilo passou a fazer. Naturalmente, que não fosse o Camilo, seria um outro qualquer. Alguém teria que fazer. Sim. Porque assim, fosse como fosse, eu não iria fazer porque eu não tinha sido demitido. Eu estava fora, pronto, acabou. Então foi só o que aconteceu. Só o que aconteceu. E aí acabou tendo dois Lion Man na história aí. E é a primeira vez que os dois estão no mesmo lugar. Depois a gente vai se pegar de porrada lá fora, mas fora isso, o resto está tudo bem. É que eu perguntei contratado porque hoje em dia a gente trabalha como autônomo. Então não tem mais contrato, assim, a carteira assinada. É tudo um PJ. É tudo PJ. Então, gente, olha, pra mim assim foi talvez um dos trabalhos que alavancou a minha carreira no início, né? O Nelson, que já vinha com seus trabalhos incríveis e um monte de coisa que ele já fazia, e por conta desse contrato dele, eu ganhei esse papel que foi muito importante na minha carreira, me abriu muitas portas. Por isso que eu sempre digo, formação Lion Man! Poderoso Lion Man! Então vocês veem que tanto com um quanto com o outro seria um sucesso de qualquer forma. Obrigado, Boni. E você deixa de ser venenoso. Mas os dois são muito bons. Fala seu nome. Thiago, né? Eu sou do canal Web Repórter Channel, né? É um prazer, eu gosto bastante de dublagem, né? Com você, Leonardo Camilo, né? Dublou o Fênix, dublou o pai do Kevin, seriado 11 Glibbits. E também eu lembro da sua voz na série, uma novela venezuelana chamada Revanche, passou na Record, em 94. Você dublou o Gustavo. Que legal. Ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Todos eles sabem mais de nós do que nós. Eu falo com isso, né? Onde você gostou mais de dublar o Cavaleiro Zodíaco? Foi na Gota Mágica ou foi na aula? Você, Cavaleiro Zodíaco, na Gota Manchete, dublado na Gota Mágica. Em 2002. Uma pergunta venenosa do povo perguntar. Foi muito bacana assim, ter sido escolhido, né, para ser um Wick Fênix, um dos personagens de um trabalho que normalmente a gente faz como faz
qualquer um outro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, ninguém tem bola de cristal, porque só depois de lançar o trabalho é que a gente vai saber se foi sucesso ou não. E quem faz o sucesso é o público, é quem assiste. Se ninguém assistir, não é sucesso. Então, o que aconteceu de diferente da dublagem da Gota Mágica, a primeira, para a segunda, foi um conserto de algumas coisas relativas ao texto. Então, o Marcelo Del Greco foi convidado, um cara que manja muito de Cavaleiros, um estudioso disso, que veio consertar algumas coisas que não estavam bem traduzidas na primeira versão. Então, basicamente foi isso. O trabalho também já tinha aquela coisa do reconhecimento de Cavaleiros, mas fora isso, o cuidado foi igual das duas formas, só que com essa consertada na segunda versão, até a pedidos das pessoas que curtem e que sabem e conhecem. Então, como para nós o mais importante é a gente respeitar o nosso público, que é o que consome, que dá o retorno para a gente, então foi feito esse trabalho depois na aula, tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta, uma última aqui para a biblioteca? Deixa o Guiquinho. O Guiquinho, também, só um segundo. Vamos lá. Guiquinho, pergunta aí. Para quem a pergunta? Pro Nelson. Nelson Pacheco? Qual que foi o trabalho mais difícil, mais complicado que você já fez? Nossa, é difícil de definir, né? 54 anos de trabalho, tem muita coisa muito fácil, muita coisa muito divertida, muita coisa muito difícil. Mas teve um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. O 2, né? Eu fiz o 2. Maravilhoso. Que era a história. O primeiro filme era assim: passa um avião na África, no meio do deserto, assim, passa um avião e o piloto joga uma garrafa de Coca-Cola fora, vazia. Essa garrafa cai na cabeça do cara lá embaixo, que é um nativo da região, que nunca viu nada da civilização ocidental, e do céu cai aquilo nele. E ele acha que aquilo é uma coisa da divindade. Então, nesse primeiro filme, eles transformam essa garrafa num Deus. E a história é isso. Bom, esse é o primeiro filme. No segundo filme, esse cara, a tribo dele fez uma garrafa gigante de Coca-Cola, que é um totem mesmo, e ele tem que transportar essa garrafa para uma outra tribo, atravessar o... Então, a grande aventura desse cara, só que esse cara não, ele fala o idioma dele lá, que é um idioma, inclusive, com estalos no meio do idioma. E isso, em geral, fica no original, né? Deixam que já está gravado. Só que não tinha como manter o original, não existia nada desse cara na tal da ME. Então alguém teve que transcrever tudo o que ele dizia e eu tive que dublar esse cara falando no idioma dele. E nessa época era dublagem em ensemble? Todo mundo junto? Não. Já Dá um nó na cabeça, né, bicho? não era tão separado como é hoje, mas já tinha separações. O quê? Você não entendeu o que eu contei? Por que não entendeu? Você falar a língua do... Tinha que fazer, porque não tinha como aproveitar o som. Então, na hora que passasse o filme, os outros personagens estavam falando em português. Quem falava em inglês, estava falando em português. Esse personagem falava só no idioma dele. Se não fizesse nada, ele ia ficar em silêncio, mudo, só. Não tinha como aproveitar o som original. Então alguém tinha que fazer as falas dele, só que naquele idioma lá. Coube a você, Nelson? Foi pra quem faz seria? Quem que se pega? Não é? Você se auto-escalou? Esse foi um dos trabalhos mais difíceis realmente. Legal. Dificuldade, assim, foi isso. Muito bom. Ó, eu preciso falar uma coisa aqui, assim, qualquer coisa. Eu não entendi direito o negócio de barraca, de onde é, de onde não é. Ela está em cima, não. Mas procurem esse negócio, é muito gostoso isso aqui. É bom. Inclusive, gente, Isso aí. além de tudo, tem... Ó, pelo merchandise, mais um drink pro Nelson, por favor. Tem inclusive a Vamos matéria. usar você. Uma pergunta pro Nelson Machado. Cara, sou muito fã dos seus trabalhos, mas Obrigado. eu quero saber uma coisa.
Teve uma época no Bob Esponja que você dublou o seu Siriguejo. Por causa do Felipe Dinário se aposentar, você já aposentou depois, essas coisas. Como foi dublar o seu Siriguejo? Oi? O seu Siriguejo, como foi dublar ele? Como foi dublar o Siri? Pera um pouquinho, deixa eu só. Só um minutinho que eu já comento aqui o nosso desenho, tá excelente. Já. Olha só, gente. Olha que bonito. Mas deixa eu responder o e-mail. Esse tipo de pergunta é sempre complicado. Dá uma olhada, pega isso daquela caixinha, por favor. Foi em cima da mochila de Muito bem. Deixa o Nelson responder. É muito complicado sempre esse tipo de pergunta que começa com como foi. Como foi, sempre a resposta é foi legal. Né? Fica assim. Eu nunca sei direito o que a pessoa quer saber quando pergunta como foi. Eu fui o quinto, um dos 5 dubladores do Siriguejo. Então, é uma passagem na vida da gente, assim. Não é um projeto, entendam isso. A dublagem nunca é um projeto. A gente não fica sabendo, como eu já falei. Não é uma coisa que você se prepara, que você estuda. Não. Você chega lá e descobre na hora o que vai fazer. E o Siriguejo teve 5 vozes, né? Teve o Johnny Ventura, teve o Felipe Dinário, teve o Guilherme Lopes, eu, e no fim, acho que até hoje ainda é o Luiz Carlos de Moraes. O Siriguejo. 5 vozes. Então eu fui uma das 5 vozes. Nada muito marcante, nada muito especial, assim, lamento. Mas esse caso não é um caso. E foram poucos episódios, já que foram 5 vozes, né? Maravilha, maravilha. É assim, muitas vezes você deixa de fazer um personagem e os motivos são diversos. Então vamos lá, faça sua pergunta. Vocês estão falando do Lion Man que teve 2 vozes, o Siriguejo teve 5. Não é? Vai. Atualmente eu Luiz Carlos de Moraes. Meu nome é Pedro, prazer. Gosto muito do seu trabalho, né? Da dublagem. Muito obrigado. Certo? Gosto também do seu trabalho. valeu. E eu queria saber uma coisa, quando um dublador ele, perde a voz, quando vai fazer um teste e perde a voz no meio, o que acontece? Ele perde o trabalho e fica sem ganhar grana. Não, brincadeira. Aí é triste, né, cara? Mas em síntese é isso. Em síntese é isso, né? Primeiro que assim, você está falando de. Você usou uma expressão quando ele vai fazer um teste. Quando ele vai fazer o teste, ou ele perde... Não tem como perder a voz num teste. O teste é um trecho de 1 minuto, 2. Se o cara vai fazer uma coisa e em 1 minuto ele perde a voz, desiste, volta a carreira. Não vai ter voz dublada nunca, né? Nunca. Recentemente eu tive faringite, fiquei 2 semanas sem trabalhar. Imagina uma pessoa que morreu por dentro. Então, não tem como perder a voz no meio de um teste. Tem como perder a voz durante o trabalho. Você está fazendo um trabalho. Aí você fica gripado. E aí no meio aí você fez. Quando é uma série, né? Que é longa. Tá fazendo uma série. Você fez lá 10, 20 episódios. No meio disso você perdeu a voz. Você ficou resfriado, você ficou ronco. Em geral, esperam você melhorar. Em geral. Às vezes não dá tempo de esperar você melhorar. É assim, se é 1 dia, 2, tudo bem. Às vezes você vai fazer uma cirurgia. Vai ficar 1 mês de molho. Aí não, aí substitui. Aí você substitui, é isso aí. Maravilha. Vamos lá, você tem um sorteio aí para fazer, João? Então faz esse sorteio aí de pergunta. Eu vou sortear 3 perguntas para a gente dar andamento. Vamos lá, bolinhas deliciosas. Vai lá, mexe aí, Guiguinho, tira o número. Quem se inscreveu vai estar por aí com esse número. Se estiver aqui ainda, pode falar. Pode falar. Espera aí. Fala aí no mic. Fala no microfone da Pia. Eu tô tentando colocar papel no bolso, não tô conseguindo. Quando você vai fazer uma dublagem, o quão importante é se identificar com o personagem? Isso é de quem foi feita a pergunta? Tem o nome? Não está escrito aqui. Não escreveu o nome, mas tudo bem. Quando você repete. Quando você vai fazer uma dublagem, o quão importante é se identificar com o personagem? Fala, Nelson. É pra mim? Tava geral. Tá.
bem. É o problema das palavras, né? Se identificar com o personagem. Usando a palavra certa, no sentido que ela tem de verdade, meio um pouco importante, porque senão se eu for dublar um serial killer, eu tenho que primeiro me identificar com assassinos. Né? Eu tenho que ter uma identificação, vontade de matar alguém. Não existe isso. O ator não tem que se identificar com nada, ele tem que ser ator. Naquele momento ele representa aquilo, interpreta aquilo convincentemente, senão ele não é um ator. Né? É claro que quando a gente tem alguma coisa a ver com o personagem, isso é legal, isso ajuda. Mas quando tem, é legal. Quando não tem, não faz falta. Não é tão importante assim. Exatamente, muito bom. Vou fazer mais uma daqui só, tá, gente, por favor, porque a gente tem que dando andamento. Pode falar. Peraí, fala aí. Bem, meu nome é Daniel Andrade e sempre eu cresci praticamente na dublagem de vocês, né? O senhor Leonardo Camilo, de Fênix, um monte de personagens que eu já vi, até Chris Brosnan, Dennis Quaid, o Nelson Machado também, bastante personagem dublado, que, olha, eu sempre gravo todo o personagem que eu vejo que vocês fazem, eu gravo. O Aqueronte foi o Nelson Machado. E eu digo uma coisa, eu digo e falo, a nossa dublagem vai longe. Vai longe mesmo. Obrigado. Faça a sua pergunta. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Matheus Cunha. Oi, vi depois de alguns meses. Senhor Nelson Machado, eu vou fazer uma pergunta, talvez traga algumas memórias, porque já foi de 90, né? Eu vou dizer que foi uma coisa que mexeu com a infância de muitas pessoas que estão aqui, porque eu fui uma cosplayer de Chun-Li aqui. O senhor foi diretor de dublagem do anime de Street Fighter, que foi comprado pelo SBT para passar aqui no Brasil, né? E eu lembro que eu sou muito fã do jogo, então eu fiquei sabendo que houve problemas na época com a dublagem, porque vinha do inglês, né? E aí não estava pronto. E eu vi que o senhor teve que dar uns pulos para certa a tradução, os nomes, de certa forma, e que você fez uma pesquisa de campo, né? E hoje em dia eu tenho que dizer que o senhor é responsável por muitos dos nomes que a gente fala na comunidade de jogos de luta serem muito bem pronunciados. Que é Bison, não sei, o Bison, tem um aportuguesamento. Chega na pergunta. Enfim, como foi a experiência dessa pesquisa de campo, né, de ouvir, de certa forma, os fãs dos fliperamas da época, e houve outras situações onde teve que ouvir o consumidor para alterar, como um diretor, alterar o resultado final do produto? Aí que tá, vamos por partes agora. Primeiro, sim, houve uma pesquisa, sim. Mas não sou responsável por essa maneira de dizer coisas. Não, porque houve uma pesquisa. Quando eu chamei aquele camarada de Bison, é porque todas as crianças em fliperamas de São Paulo chamavam ele de Bison. Não fui eu que inventei falar Bison para os outros aprenderem assistindo. Não, foi o contrário. Já chamavam de Bison. Já chamavam o que deveria ser numa pronúncia mais rebuscada do japonês, que deveria falar Ryu, que virou Ryu, porque já se falava Ryu, certo? Então, essas pronúncias de nomes vieram diretamente da molecada dos fliperamas. Por quê? Porque quando a série chegou, ninguém tinha a menor ideia do que era aquilo. Era a completa novidade para nós. Um pouco menos para mim, porque eu tenho filhas. E eu lembrava que eu tinha visto aqueles personagens em algum lugar. Onde foi que eu vi? Aí eu lembrei que tinha sido em jogo. Aí eu fui me informar. Porque as informações que vieram do distribuidor foram todas informações americanas. Certo? Então era para chamar o camarada de Bison. Fireball. Né? E os golpes, quando aquele menino Ryu
finalmente, depois de 490 episódios, Conseguiu parar de tentar voar. ele conseguiu parar de tentar voar e lembrou das mãos. E aquilo sai da mão dele, o distribuidor mandou chamar aquele de Fireball. A Chun-Li dava um chute no pardal. Ele não mandou chamar de Fireball, mandou traduzir para bola de fogo. A Chun-Li dava um chute no pardal. Né? Então, e aí eu fui falar com os meninos nos fliperamas e todos conheciam todos os nomes de golpes, né? O nome original japonês. Os nomes dos personagens já estavam dados, todos já tinham esses nomes. Eu falei, temos que seguir isso. Eu conversei com o distribuidor, falei, olha, é assim, 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 assim. Falou, tá legal, então segue. Então não tem assim uma criação minha. Quando eu comecei a fazer, no começo, assim, um desenho japonês de herói aí. Mas quando começou a história, eu comecei a gostar. E eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho. E de ter feito a música de abertura e a música de encerramento, as duas letras. Além disso, então não tem assim, criações minhas, nem de ninguém. É o que o consumidor passou para nós. Só tem uma criação que pegou o caminho inverso. A gente inventou no estúdio por acidente, foi por puro acidente. E que depois virou para sempre uma marca registrada do Ken Masters. Dizer, ih, olha o cara aí. O Sérgio Moreno, isso aí era uma frase do Sérgio Moreno. Ele dizia isso toda hora. Ih, olha o cara aí. Toda hora. No primeiro episódio aconteceu uma coisa que o Sérgio fez de brincadeira. Porque o Ken parava e olhava assim e voltava. E ele falou, ih, olha o cara aí. Assim, eu falei, não vai fazer mal, deixa. Só que aí a gente começou a pensar, vamos procurar em cada episódio um momento qualquer que dê para colocar e ao cara aí. E isso virou o bordão do Ken Masters do Brasil. Só no Brasil o Ken Masters tem um bordão. E mais nenhum outro idioma, porque não tem bordão, não existe bordão. Foi inventado pelo Sérgio Moreno, aprovado por mim, e passaram-se alguns anos. E lá em casa apareceu um mangá de Street Fighter, e no quadrinho estava o Ken escrito assim, ih, olha o cara aí! Virou parte do personagem para o Maravilha, maravilha. Então eu gostei muito desse trabalho, curti muito fazer, foi bem legal mesmo fazer. Eu fiz praticamente tudo do Street Fighter que apareceu. Eu fiz a série japonesa, que foi bem sacrificada, porque nessa época não tínhamos tradutores, como tem hoje. Marcelo Del Greco e outros camaradas, grandes tradutores do japonês. Não existia nem pequenos tradutores do japonês, não tinha tradutor do japonês. E a série veio em japonês para nós. Então teve que pegar um japonês, qualquer, não um profissional, um japonês que ficava assistindo, dizia para o tradutor o que os caras estavam falando, e o tradutor ia adaptando, ia ajeitando. Foi assim que foi feita essa série. E hoje em dia a gente estuda japonês para conseguir. Ela foi sacrificada, né? Mas foi muito prazeroso. Eu gostei muito de fazer, curti bastante. Aí eu fiz essa série que eu gostei muito. Fiz o filme do Van Damme, que assim, mas foi divertido fazer. Depois eu fiz a série americana Street Fighter, que eu tenho vergonha. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu fui demais. Eu acho que eu fui demais. Era pra você daquela série ao invés do anime. E a gente refez para DVD, a gente teve a sorte de refazer o longa de animação, porque o longa de animação veio para o Brasil dublado em Miami. Quando ele chegou no Brasil, ele chegou dublado já. Dublado em Miami, com as orientações americanas. Então tinha o chute no pardal, tinha bola de fogo, o bison, como era Bison, e como é o nome do bicho, ele foi chamado aqui de búfalo. No longa-metragem, chamava o bison de búfalo. Então o que aconteceu? Na noite de estreia, foi imprensa, o pessoal já tinha imprensa dedicada a dublagem
dublagem e a herói japonesa, mas foi o pessoal da imprensa, lotou o Cine Gazeta, que a estreia foi lá, lotou. E do primeiro terço do filme em diante, o cinema começou a esvaziar. As pessoas foram embora. As pessoas não assistiram até o fim. As pessoas ficaram ofendidas, eu também. Foi uma coisa assim, as pessoas saíram falando muito mal, ofendidíssimas. E aí, quando resolveram lançar em DVD, resolveram dublar de novo. E aí mandaram pra nós, aí eu fiz o Louca. Aí corrigiu. Aí ficou legal. Então eu gostei muito de Street Fighter. Tô na saga de Street Fighter na minha vida, foi legal. Até o americano, é ruim, mas é legal. Maravilha. Então, continuando, agora a última pergunta aqui da plateia para essa galera. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas o show continua. Meu nome é Júnior Santos, faço parte da PSB. Fui aluno do Leonardo Camilo, um dos melhores professores de dublagem. Faço o curso dele. Vi, pergunta para você. Manda. O que você considera a maior dificuldade como dublador? É você dublar um reality show? É você dublar um anime? Ou é você dublar uma animação como foi o Sonic? Então, cada um tem a sua fraqueza e o seu ponto forte. O meu ponto forte é a animação, porque é uma coisa que eu sou muito entusiasta desde sempre. Então, eu tenho dificuldade com reality show. E eu sou um pouquinho traumatizada por um cara chamado Jefferson do Instagram. Porque ele faz ele usou o dubladez. Então, naquela noite eu estava e eu morro de medo, eu travo na hora de fazer arte porque eu tenho medo de fazer desse jeito e ser zoada por ele. Então, pra mim é mais fácil ainda, por exemplo, eu fazer anime, porque eu estudei japonês por um tempo, eu fui pro Japão, estudei inclusive interpretação pro Japão, e história, e bastante coisa lá, em um mês. E pra mim eu tenho mais facilidade com anime. Tem gente que tem mais dificuldade com anime. Eu falo anime, julguem. É isso. A minha maior dificuldade hoje em dia é reality. Teve uma vez que eu fiz um reality, duas vezes, né, que eu consigo lembrar de fatos. A primeira vez foi uma menina que a cada 3 palavras ela dava uma pausa pra respirar, pra pensar, porque ela não sabia o que ela queria falar da vida. A menina se decide. Esse foi um dos dias que eu quase saí chorando no estúdio. E o outro dia que eu quase saí chorando no estúdio foi também um reality. Eu fiz um menino, não é dificuldade pra mim, mas esse menino era narrador de um rodeio, né, do Texas. Eu não sei se vocês conhecem como é rodeio no Texas. Eu tava lá e o menino que eu falava, e ele falava tipo 50 palavras por segundo, e eu gosto de falar bem, sabe, enunciadas as palavras, eu sou lenta pra falar. E eu tava lá, vamos lá, de novo, vamos tentar de novo. Não, eu vou conseguir fazer. Aí, não, pode fazer, pode passar, não tem problema, a gente espreme depois da edição. Não vai espremer coisa nenhuma. O acerto é isso. Então, ele teve que espremer depois de um tempo, porque eu não tenho a formação de fazer o texto do Texas nem em português. Então foi um pouquinho difícil essa. Mas é uma dificuldade que eu tenho também. Maravilha, gente, olha, salva de palmas aqui nessa cúpula aqui da nossa categoria fantástica. Tenho muita honra, muito prazer mesmo de ter vocês como colegas de profissão, amigos de tantos anos. Uma salva de palmas, muito obrigado, Nelson, por estar aqui. Maravilha. Obrigado, Vivi, por enquanto. Daqui a pouco você toma uma aguinha que eu já te chamo de novo, você continua aqui comigo. Eu vou te dispensar um minutinho, você tomar uma água e daqui a pouco você volta. Aquele lado ali que eu vou. Você pode sair por aqui. Ele vai me dar um comando lá atrás, eu vou chegar aqui e vou na cidade. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Muito obrigado, Nelson. Vamos dar informação de novo? Uma honra ter você aqui. Formação Lion Man. Poderoso Lion Man. Muito bom. Vivi, vai tomar uma
desenhista, olha, que fez aqui o desenho do Leonardo, ficou bacana, guardar com carinho, obrigado, Tassi. E continuando,